possibilidades, eu circulo bastante no serviço de acolhimento, eu vejo assim, que possibilidades a gente tem hoje, né, que a gente está oferecendo para os jovens, para os adolescentes e tal. Muitas vezes, quando a gente vê que ele faz uso de drogas, e aí eu acho super complicado, acho importante entender que uso é esse, e pode ser levando num CAPS, e pode ser, enfim, mas você precisa entender esse uso. Não dá para simplesmente, ele faz uso de drogas e pronto, ele tem um problema. Né? É uma dependência. Então, primeiro entender que o uso de drogas, como é que a droga entrou na vida dele. Eu discordo, na verdade. Eu acho a minha experiência, e posso também aqui estar falando de uma experiência, eu acho que muitos fazem um uso experimental, ocasional, que não traz, que não, a gente não está falando. Eu acho que muitos deles ainda não fazem um uso problemático, tá? Apesar, concordo que qualquer uso pode ser problemático. Se eu usar álcool agora, sair, bater o carro, isso é um uso problemático de bebida alcoólica. Mas eu acho que muitos deles não fazem. Acho que a gente também tem um pouco dessa visão de que porque está usando é problema. Acho que a adolescência, gente, é uma fase, isso em qualquer classe social, é uma fase de experimentação também, é uma fase de se colocar em risco, é uma fase de testar. E a gente também tem que poder ir dialogando com isso no abrigo. E não é só com a questão das drogas. Né? Pô, pode sair e ir no baile funk, né? E voltar não sei que horas. Eu acho que a gente tem que conversar muito sobre isso, porque a gente está muito cheio de nãos. A gente quer muito que esse adolescente esteja ali sendo em acordo, que é muito mais tranquilo, em tese, para a gente trabalhar, entendeu? Ele não causa uma... Oi? Na verdade, a gente não quer correr riscos. A gente não quer riscos. Eu lembro muito do doutor Eduardo, né, que veio aqui, quem veio na oficina dele, né, que é juiz, falando, puxa, um pouco o que o Toffoli também falou, olha, a gente vai sair, o risco é parte da vida. Né? Um pouco de risco a gente vai ter que assumir. Mas como a gente está assumindo junto com esse adolescente? Até que ponto? Então, me preocupa muito aquela coisa do não falar. Né, um pouco, vamos transformar assim, na sexualidade, por exemplo. Tira da questão drogas, vamos pôr em outra questão também tabu. Sexualidade. Se a gente não fala, outro dia eu estava na briga, a pessoa está dizendo, essas meninas, elas hoje em dia elas vão para o baile funk, aí acabam engravidando. Aí, primeiro assim, né? A mulher tem direito a se divertir, desculpa, tá? Assim, e pode se divertir. É complicado, a gente tem que falar da exposição do corpo, do quanto ela pode estar. Tem, acho que é. Mas a gente tem que conversar com ela. A gente tem que conversar com o menino. E, assim, acho que essa coisa do... a gente está ensinando contracepção? A gente está ensinando... Eu lembro muito na FEBEM com as meninas, eu trabalhei assim, no pátio com as meninas, e que eu sentava com elas e explicava, olha, você está ficando menstruada, acontece isso, acontece aquilo, entendeu? Você tem que usar... Assim, enfim, não era nem camisinha, mas eu acho que a gente faz pouco esse papel, e claro, gente, não estou generalizando, cada um acaba atuando, mas, de uma forma geral, a gente acaba evitando esses assuntos, né? Porque parece que falar sobre é estimular, é incentivar. Não. Né? Então, quando a gente fala assim, os adolescentes, gente, a gente querendo ou não, é isso que a gente está dizendo, há uma probabilidade grande, seja numa classe de elite, seja não sei o quê, que eles façam uso experimental de drogas. Né? Isto é um momento, nas pesquisas, infelizmente eu não trouxe os dados do Carline e tal, que mostra que começa, especialmente nos 15 anos, assim, você tem uma diferença dos 12 para os 15, em termos de experimentação, bem grande, de álcool, de outras substâncias. Né? E aí eu acho que a gente está fazendo efetivamente de trabalho. Até que ponto a gente não está estigmatizando também esse adolescente que está no abrigo a ser aquele adolescente que, sei lá, ele está fazendo uso, já é problema. Eu não sei. Eu acho que a gente precisa parar e pensar. Parar e pensar e conversar. Né? E tentar entender que como é que esse uso de drogas e tal... E aí eu fico pensando muito que a gente não está tendo oportunidades. Eu fico olhando e falo, bom, faz uso de drogas, vai para o CAPS. CAPSI, né? CAPSI ainda. E muitas vezes ele não se vê lá no CAPSI mais, né? Ele não tem a ver com aquele espaço. Que outros espaços a gente tem? Que outras possibilidades de circular pela cidade? Né? O Raul fala bastante disso, eu acho que é uma coisa muito legal. Assim, que outras possibilidades de circular pela cidade? O Nós aborda muito isso. Até que ponto a gente está oferecendo atividades culturais? A gente está oferecendo outras possibilidades, vou usar uma palavra, outro tesão. Eles têm tesão em alguma coisa? Qual que é o tesão deles? Né? A gente tem que ter tesão em alguma coisa, gente. Tem que fazer sentido
né? E eu acho que muito pouco. A gente cada vez mais torna patológica a adolescência, as experiências com uso, inclusive, de drogas. A gente já está entendendo que, putz, olha, o que acontece é muito grave. Nossa, se você olhar... Tem, sim, gravidade? Sim. Tem situações em que a gente percebe, e eu já trabalhei também com esses meninos direto lá no dia a dia, né, e que a gente vê que esse uso é super complicado, e que, às vezes, eu acho que a igreja evangélica também tem um papel super importante. Às vezes eu falo, olha, é pela igreja evangélica? Talvez seja, em alguns casos. Claro. Né, que a igreja evangélica vai ter uma função super importante naquele momento de fazer com que aquela pessoa fique viva. Não só evangélica, né? Outras viva. Igrejas também. Estou falando da evangélica porque ela está em muitos espaços, né? E quando vocês falam como trabalhar a redução de danos no acolhimento, a gente não trabalha só a redução de danos no acolhimento, né? De novo, é fundamental a rede, é fundamental, enfim, né? Mas acho que é complicado a gente ali no cotidiano ficar prescrevendo, ficar estabelecendo, olha, você pode, então, acho que até dá para ter alguns combinados, né? Mas tem um uso de drogas que vai ser um uso de drogas que esse menino, essa menina vão estar fazendo na rua, vão voltar, e você não vai estar, enfim, nem ter. A gente também tem uma... eu não sei se era nesse sentido, né, que vocês estavam perguntando, como fazer a redução de danos no acolhimento. Surgiu no grupo a questão de como esse adolescente, se você permite um uso que se conceba como uma redução de danos, quanto que isso pode influenciar outros jovens no ambiente onde tem 20 crianças e adolescentes acolhidos, como é que se permite isso, como é que se trabalha com os outros jovens essa questão, enfim. Um pouco a ideia do uso dentro do serviço acho que é a mais complicada da gente discutir. Eu queria deixar até um pouco mais para frente, mas eu acho que tem uma coisa que a gente precisa ter clareza. Eu vou puxar um pouco aqui o que a Heloísa está falando e vou avançar mais um ponto. Eu ainda não terminei um negócio ali de esclarecer. Não, eu não sei em que momento eu faço isso, porque agora eu queria, na verdade, seguir o que você está falando, mas eu quero só lembrar que eu ainda vou falar sobre essa coisa de diferenciar uso recreativo. Na verdade, está dentro dessa resposta também, que é o seguinte. A gente tem um pouco de fantasia do que a nossa capacidade de permitir vai influenciar o que esses meninos vão fazer ou não. Então, perguntar e conversar e ouvir não significa dar autorização. Na verdade, aumenta a chance de você saber o que os caras vão fazer que eles não estavam contando para você antes. Então, a grande discussão é se nós queremos saber ou não. No fundo, é isso. E eu acho que nós queremos saber, porque as perguntas que vocês estão fazendo são perguntas de quem quer saber. Eu quero saber se o uso é problemático ou não é. Eu quero saber se eu posso usar redução de danos ou não. Eu quero saber se está precisando de tratamento ou não. Como é que eu faço para saber, para ter uma ideia disso? Não tem jeito, eu tenho que ouvir. Então, a grande questão é a gente desconstruir um pouco essa ideia de que, imediatamente, ao se falar de drogas, a gente tem que necessariamente já dizer, mata, é ruim, tá. Há riscos, a gente precisa saber dos riscos envolvidos e a gente pode conversar sobre esses riscos. Mas o ideal é que faça um diálogo a partir do que a pessoa está trazendo. E perguntar para ela quais os riscos que ela acha que tem. Porque, inclusive, ela muitas vezes vê os riscos e, às vezes, vê os riscos, inclusive, errados. E aí a gente precisa conversar, não tem jeito. Eu acho que não tem muito segredo, não. E a gente perdeu muito a arte de conversar. Eu acho que esse é um dos problemas. A gente está aí sempre nos WhatsApp da vida, mas olho no olho e nas questões profundas a gente esqueceu de fazer um pouco, né? Então, por exemplo, é difícil dizer, eu vou dizer para vocês assim, tal caso, assim assado, desse jeito é abstinência. Você tem que sugerir abstinência para ele. Esse caso, assim assado, assim, desse jeito, é redução de danos. Na verdade, a gente tem que construir isso junto com a pessoa. Mais ou menos é ela que tem que dizer o que ela quer. E prestem bem atenção, porque os meninos e meninas, os usuários problemáticos também, mais velhos, muitas vezes, se você chega no primeiro momento e pergunta, e aí, o que você está querendo? Eu estou querendo parar. Doutor, eu estou querendo parar. Aí você alonga a conversa, vai falando da vida, e lá pelas tantas você percebe que aquela é uma resposta automática que foi dada inicialmente para agradar a vocês, ou a nós. Qualquer um que esteja nessa posição de autoridade da saúde, vocês sabem do que eu estou falando. Né? Você vai conversar com a galera, vem uma conversa assim que é aquela resposta que é para te satisfazer.
Depois é que aparece realmente o que a pessoa está querendo dizer. É essa arte, gente. É essa arte que a gente tem que desenvolver quando vai trabalhar com adolescente em geral. Adolescente com conflito com a lei ou em situação de albergamento, mais ainda. Né? Então, agora também, como eu disse, é uma arte, então ela precisa ser desenvolvida e a gente vai melhorando com o tempo. A gente vai desenvolvendo isso, mas precisa ter a crítica de que precisa ser capaz de fazer isso. Como a gente poderia ter... mas isso é muito fosfórico, Toffoli. Me dá uma dica prática. Eu acho que montar pontes com os serviços do território é muito importante. Como a gente faz isso? A gente vai lá e telefona para eles, estou te encaminhando um menino? Em geral, não é a melhor solução. A melhor solução é ir lá e olhar olho no olho na cara das pessoas. Na minha experiência pessoal, foi assim que eu consegui criar boas redes de atendimento. Tudo bem que a minha maior experiência foi no município de 200 mil habitantes, no interior do Ceará, também um lugar com poucos recursos financeiros, se a gente for comparar com o estado de São Paulo, mas com muita criatividade. Então, principalmente a gente conhecendo o colega para quem você está encaminhando, é que a gente consegue fazer essas conexões. Depois, até a gente começar a resolver por telefone. Mas é ir lá, montar uma agenda de conversar de vez em quando. Faz uma visita. Eu posso vir aqui a cada 2 meses discutir esse assunto com você? Os problemas que eu tenho? Né? Saiba que a gente está à disposição também e tal. Vai lá no CAPS, vai no serviço de... Agora, também depende do quanto a área que vocês estão trabalhando é territorializada, porque isso é uma questão muito importante. Numa cidade como São Paulo, do tamanho monstruoso que tem, a gente acaba... Aí não dá, né? Não tem como eu visitar todos... Se, por exemplo, vocês estão num serviço que recebe de vários lugares, de uma área muito vasta, começa a ficar complicado. É territorializado, né? Desculpa, porque eu sou um pouco ignorante nesse assunto. Eu tenho mais conhecimento na área da saúde, né? Mas se está territorializado, eu não vejo por que não fazer. Né? Então, criar pontes, é criar redes mesmo, não construir paredes. E aí, com isso, a gente tem um jogo muito legal nisso, porque o pessoal da saúde aprende melhor sobre assistência social, e o pessoal da assistência social começa a entender um pouco melhor quando é que é o critério disso, quando é que eu vou usar remédio ou não. Então, várias dessas dúvidas que vocês estão trazendo, não dá para eu responder aqui. A gente teria que discutir casos. Se vocês me trouxessem um caso, fulano, se a gente estivesse hoje fazendo uma discussão de casos, essa é outra coisa interessante. Seleciona uns casos para ir discutir. Não precisa nem ver. Se puder ver os meninos, melhor ainda. Então, essa acho que é a principal dica, assim, é meio que ovo de Colombo. Mas dá trabalho, porque os serviços foram feitos para olhar para os seus próprios umbigos. Os de vocês e os dos outros. Mas a gente tem que ter consciência, tem que quebrar isso. Né? E porque isso dá um respiro, porque ouvir alguém que está do lado de fora, trabalhando numa outra perspectiva, muda um pouco a cabeça da gente e a gente fica um pouco menos baratinado com aqueles problemas que a gente não consegue resolver. E isso serve para eles também. Né? Isso é mútuo, isso é uma troca. Né? Não sei se eu sou otimista demais em relação a isso, mas realmente essa é a minha experiência pessoal, enquanto trabalhador, né? Agora eu sou só professor é engraçado. Mas, enfim, eu já fui trabalhador da rede, né? Então eu sei do que é isso. Enfim, acho que tem muito do como no cotidiano, né? E esse como também acho que é uma coisa que a gente vai... Acho que o Toffoli falou uma coisa fundamental, que é discutir caso, né? Promover essa discussão de caso, poder olhar para a história de cada um. A gente ficou falando aqui que cada um se liga por razões, por motivos diferentes, né, as drogas. Então, poder ter esse esforço, né? É também conhecer um pouco dessa história anterior, né? Fazer realmente estudo social aprofundado, porque a gente falou, vocês falaram assim, porque muitos vêm de famílias que já são usuárias. Mesmo isso eu questiono, né? A gente tem algumas experiências no próprio Instituto, né, Tati? Com famílias acolhedoras, mostrando que há um super preconceito em relação a essas mães que fazem uso de drogas e que muitas vezes teriam condições se organizar e junto com o trabalho realmente da rede de prevenção, de estar conseguindo estar com essa criança, ou então pelo menos alguém da família extensa, né? Mas não, ela já é rotulada, ela já é estigmatizada, enfim, a gente também tem que ter todo um cuidado aí, né?